Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No programa de hoje, iniciaremos o nosso estudo sobre o capítulo número 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. O texto de abertura deste capítulo está no Evangelho segundo Mateus, versículos 17 e 18 do capítulo 5, onde Jesus diz o seguinte, abre aspas, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Fecha aspas. Bem, meus irmãos, para entendermos esse ensinamento, primeiro é necessário lembrarmos que a revelação divina se fez em 3 partes, que nós ocidentais consideramos como sendo a primeira revelação, a da justiça, trazida por Moisés, a segunda, a do amor, trazida pessoalmente pelo próprio Cristo, o governador espiritual do planeta, e a terceira revelação é a revelação da verdade, trazida pelo Espiritismo. Moisés é a figura mais majestosa do Velho Testamento, grande líder, legislador e médium do povo hebreu. Seu papel foi tão importante que o Pentateuco também é conhecido como os 5 livros de Moisés. Trouxe a primeira revelação de Deus aos homens nas tábuas dos 10 mandamentos. A lei civil de Moisés foi estruturada ao longo dos anos, tendo como base a justiça de Deus. Era um código político, social e familiar, com um espírito progressista, bem adiante de sua época. A Torá resume de forma épica a história do povo hebreu e, consequentemente, a origem do cristianismo. Os 5 livros, cuja autoria é atribuída a Moisés, são, primeiro, Gênesis. A Gênesis trata da origem da criação e do próprio mundo terreno. Nele, há uma narrativa simbólica onde todas as fases do aparecimento do universo e do planeta Terra são descritas com relativa precisão. No estudo da codificação espírita, encontramos no livro A Gênese, de Allan Kardec, uma abordagem mais profunda desse assunto. O segundo livro é Êxodo, que conta os principais episódios ligados à libertação do povo hebreu, escravo no Antigo Egito, durante cerca de 400 anos. Esta liberdade teria sido conseguida através do trabalho missionário de Moisés, narrado em detalhes pela história bíblica. O terceiro livro é o Levítico, livro que contém as instruções que eram destinadas à orientação dos cultos entre os seguidores do legislador hebreu. Orientava as obrigações e rituais religiosos da época. O livro Números apresenta parte da história da movimentação dos hebreus no deserto em direção a Canaã, a famosa terra prometida. Nele, existe ainda a realização de um censo, feito com a finalidade de se saber quantas pessoas empreenderam a histórica viagem depois que Moisés as libertou do Egito. E, por fim, o 5º livro é o Deuteronômio, que apresenta um código de leis promulgadas por Moisés, destinadas a reorganizar a vida social do seu povo. É neste livro que se encontra a proibição dos contatos mediúnicos com os mortos. A lei mosaica proibia essas atividades porque as evocações fúteis, tão comuns entre os egípcios, também eram praticadas pelos hebreus de forma fanática, mercantilista e irresponsável. A prática tinha se vulgarizado e se tornado em motivo de graves problemas entre eles. A proibição de Moisés foi uma medida disciplinar. Portanto, meus irmãos, como percebemos, a lei mosaica se divide em 2 partes muito distintas. A primeira é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai. Essa é invariável,
é eterna, é imutável, como o próprio Criador. A segunda é a lei civil, ou disciplinar, que foi decretada por Moisés. Essa é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o passar do tempo. A lei de Deus, promulgada lá no Monte Sinai, ela está formulada em 10 mandamentos, que Allan Kardec repete no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos citá-los trazendo uma nota da Federação Espírita Brasileira referente ao primeiro mandamento, e que é muito importante para o estudioso do Espiritismo. O primeiro mandamento é esse: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Com relação a este mandamento, há a nota da Federação Espírita Brasileira, datada de 1947, que diz o seguinte, abre aspas, Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases: Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações, daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Nas traduções feitas pelas igrejas católica e protestantes, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma, onde está na terceira e na quarta gerações, conforme a tradução brasileira da Bíblia, a Vulgata Latina, a tradução de Zamenhof, mudaram o texto para até a terceira e quarta gerações. Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. O texto certo que, por mercê de Deus, já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, traduções brasileira e de Zamenhof, que conferem com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas. Na primeira e na segunda gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou, mas, um pouco mais tarde, na terceira e quarta gerações, já ele voltou e recebe as consequências de suas faltas. Assim, o culpado mesmo, e não outrem, paga sua dívida. Logo, tem-se de excluir a primeira e a segunda gerações e expressar na terceira e quarta, como realmente é o original. Achamos conveniente acrescentar aqui esta nota para facilitar a compreensão do estudioso que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do mestre. Fecha aspas. Portanto, meus amigos, vemos aqui um problema de tradução, que não sabemos se esse problema ocorreu de forma proposital ou não. É muito diferente quando falamos que os homens serão punidos na terceira e na quarta geração do que quando falamos até a terceira e a quarta geração. Nesse último caso, dá uma ideia
de que a punição ela continua se estendendo ao longo das gerações que se seguem, quando na verdade isso seria uma aberração, porque os justos não pagam pelos pecadores. Segundo o ensinamento de Jesus, que sintetiza a justiça divina, cada um receberá de acordo com as suas obras. Um não paga pelos crimes ou pelos erros do outro. É o que também podemos depreender do texto que se encontra em Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 18, versículos 18 a 23, quando o Espírito Jeová teria dito, através desse profeta, Ezequiel, abre aspas, quanto ao seu pai, porque praticou extorsão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Fecha aspas. Fica bem claro que a punição, ou, melhor dizendo, a reparação a que o indivíduo é chamado no momento certo, ela pode ocorrer na terceira ou na quarta geração, porque em uma dessas gerações, muito provavelmente, é o próprio culpado que está de retorno ao plano físico para continuar a sua evolução e assim arcar com as consequências de seus atos praticados em vidas passadas. Dando sequência aos mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, a lei divina, temos no segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, é o quinto. O sexto é: não cometais adultério. O sétimo: não roubeis. O oitavo é: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O nono: não desejeis a mulher do vosso próximo. E, finalmente, o 10º mandamento diz: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Aí está então, meus irmãos, um resumo dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai. Acontece que, muitas das vezes, para que as suas leis civis, disciplinares, fossem respeitadas por aquele povo ainda ignorante e até certo ponto muito violento, Moisés atribuiu a elas a origem divina. Entretanto, passados cerca de 1.300 anos, eis que chega à Terra o Cristo. Jesus, o governador espiritual desse planeta, conforme consta no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, o nosso guia e modelo,
conforme está registrado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aquele que era o Verbo que se fez carne e construiu este planeta, conforme consta no Evangelho de João, veio pessoalmente trazer aos homens a lei de amor. Com a vinda de Jesus e através dele, um novo pacto ou aliança foi firmado por Deus, só que agora não apenas com o povo hebreu, mas extensivo a toda a humanidade. Os livros do Novo Testamento contam a história do advento de Jesus e da repercussão que causou na Palestina e no mundo. Fazem a biografia terrena de Jesus, relatando seus principais feitos e ensinos, bem como os de seus primeiros e mais diretos seguidores. Para os israelitas, a Bíblia consiste unicamente no Velho Testamento, pois ainda não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Entretanto, para os cristãos, a Bíblia abrange o Velho e o Novo Testamento. Assim como Moisés trouxe o chamado Pentateuco Mosaico, ou a Torá, que são os 5 livros cuja autoria lhe são atribuídas, podemos dizer que no Novo Testamento nós também temos um Pentateuco. Temos os 4 evangelhos e o livro Atos dos Apóstolos. Evangelho, em grego, significa boa nova, e esses livros assim se denominam por tratarem das notícias alviçareiras da chegada do Messias prometido e da nova era que se abre para a humanidade. Os evangelhos são resumos da vida, feitos e ensinos de Jesus. As primeiras narrações sobre Jesus apareceram dezenas de anos após a sua morte, mais ou menos no ano 50 ou 70. Classificam-se da seguinte forma: evangelhos sinóticos. São os 3 evangelhos que podem ser distribuídos em colunas paralelas, abrangidas de um só olhar. Foram escritos por Mateus, que antes de ser chamado por Jesus era coletor de impostos, seu nome era Levi, e por ser funcionário, mostra Jesus como rei. O segundo evangelho sinótico é de Marcos, também chamado de João Marcos, que baseou-se em reminiscências de Pedro e mostra Jesus como um servidor incansável. O terceiro evangelho sinótico é de Lucas, médico de origem grega e o mais intelectualizado. Investigou a vida de Jesus por via indireta e mostra Jesus como homem. O quarto evangelho é chamado de evangelho simbólico. Foi escrito por João, irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu. Foi o último a escrever e o fez na Ásia Menor, entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. E por fim, Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho após o episódio do Calvário. Conta os feitos dos seguidores de Jesus após a ressurreição do Mestre nos primeiros tempos do cristianismo, destacando os apóstolos Pedro e Paulo. Sua autoria é atribuída a Lucas. Além destes 5 livros, que são os principais, merecem também menção as cartas de Paulo, Tiago, Pedro e João, além do livro Apocalipse. Através do estudo do Evangelho, podemos perceber claramente que Jesus não veio destruir a lei divina. Muito pelo contrário, o Mestre veio cumpri-la, isto é, veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, além de adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade. Por isso é que na lei divina nós nos deparamos com os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que formam a base da doutrina de Jesus. Entretanto, meus irmãos, com relação às leis de Moisés, as leis civis ou disciplinares propriamente ditas, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância ou na forma.
Ele combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e fez uma reforma radical ao resumir tudo o que havia sido dito até então na seguinte prescrição, abre aspas, para as palavras do Mestre: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei toda e os profetas. Fecha aspas. Com Jesus houve também mudanças de conceitos. Antes dele, Deus era visto como vingativo, justiceiro, cruel, Senhor dos exércitos. Com o Mestre, a visão de Deus se amplia. Deus é o Pai. Deus é Espírito, que em espírito deve ser adorado, como o Mestre ensinou a mulher samaritana aos pés do poço de Jacó. Na visão do apóstolo João, Deus é amor. Além disso, o Mestre ensinou que, se antes havíamos aprendido que deveríamos odiar o inimigo, já era tempo de mudar essa concepção. A partir de agora, com Jesus, o inimigo merecia um novo tratamento. Era preciso amá-lo. Era preciso orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Tudo isso foi uma mudança muito grande que Jesus propunha àquele povo numa época ainda tão difícil. Da seguinte frase, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, destaca-se aí a necessidade do cumprimento integral da lei de Deus. Essa lei deverá ser praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Eis aí uma característica do mundo de regeneração. Aprofundando o estudo do Antigo Testamento, podemos perceber que um dos objetivos de Jesus aqui na terra era mostrar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre aqui. A verdadeira vida é aquela que é vivida no plano espiritual. Ele veio mostrar aos homens o caminho que a esse reino conduz. E é bom ressaltarmos que, enquanto muitas pessoas pensam que nós só conseguiremos alcançar o reino dos céus quando estivermos no plano espiritual, não é bem assim. A verdade não é essa. Mesmo vivendo aqui no plano físico, com todas as dificuldades que são inerentes ao nosso estágio evolutivo, passando pelas vicissitudes, as circunstâncias, os momentos de prova e expiação que são comuns na vida de todos nós, ainda assim, é possível iniciar a construção do reino dos céus ou do reino de Deus aqui na Terra. Esse é um processo, é uma atividade que está em contínua construção e que depende do esforço individual de cada um de nós. Jesus veio nos municiar dos recursos e ferramentas necessárias para esse empreendimento que é individual, pois que é responsabilidade de cada um de nós. Mas, minha gente, Jesus não ensinou tudo. Em muitos pontos, o Mestre lançou o germen de verdades que os homens, naquela época, não podiam ainda compreender. Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, era necessário que novas ideias, novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir de forma poderosa para a eclosão e o desenvolvimento destas ideias. Era necessário dar à ciência tempo para que ela progredisse. E isso aconteceu no decorrer de 18 séculos, até que no dia 18 de abril de 1857, materializava-se na Terra o Consolador que Jesus havia nos prometido
conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 14. Mas isso, meus amigos, é assunto para a segunda parte do nosso programa, onde abordaremos o surgimento do Espiritismo e o início do trabalho missionário de Allan Kardec. Eu conto com vocês no nosso próximo programa. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz, muita alegria, muita saúde.